vamos explicar agora o orçamento de caixa proposto pelo Gitman, no livro dele de Princípios de Administração Financeira. Você tem aqui um exemplo do orçamento de caixa da Coulson Industries. Então aqui você tem recebimentos, pagamentos, fluxo de caixa, né? Recebimento menos pagamento, o fluxo de caixa, saldo inicial do caixa, saldo final do caixa é um saldo hipotético, porque na verdade o saldo que vai terminar esse caixa é o saldo mínimo aqui. Então você somando aqui o fluxo de caixa com o saldo inicial, você chega no saldo final. Como esse saldo final for maior do que o saldo mínimo, há um excedente, essa diferença é aplicada, saldo excedente, aplicação financeira. Assim, no mês seguinte, você puxa o saldo final, que é um saldo hipotético, 47 para cá, e o resto continua a mesma coisa. Nesse caso, como o total de recebimentos é bem menor do que os pagamentos, você tem um fluxo de caixa negativo de 98, negativo, então o saldo que existia no início do período, de novembro, é menor do que o fluxo de caixa, e, portanto, o saldo final ficaria hipoteticamente negativo de 51. Como a meta é ter um caixa mínimo de 25, essa empresa precisa de um financiamento externo, que é a diferença. Você tem que pegar 51 emprestado para zerar o caixa, mais os 25 para chegar na meta de 25. Então, 51 e 25 dá 76. E assim por diante. A melhor forma de a gente aprender, solidificar esse conhecimento é através de um exercício. Então, nós vamos na nossa lista de exercícios. Lá na página 26 existe o exercício 5, né, que é um exercício bom para a gente treinar essa construção, fazer um exercício da construção do orçamento de caixa. Obviamente que depois que você assistir essa videoaula, você deve fazer os outros, né? Tem outros tantos aqui, tá? Na lista. Então vamos ler aqui. Jane McDonald, uma analista financeira da Carroll Company, preparou as estimativas de vendas e pagamentos para o período de fevereiro a junho do corrente ano. Fevereiro a junho. Então tá aí uma tabelinha, né? Nós vamos jogar essas informações no Excel. A gente tem vendas e tem pagamentos. A gente tem que lembrar que as vendas não significam entradas de caixa. Para você calcular as entradas de caixa, os recebimentos, você tem que defasar as vendas. Uma parte é à vista, uma parte é a prazo, dependendo da situação. E a explicação está aqui. Jane sabe que no passado 30% das vendas foram feitas à vista. Das vendas a prazo, 70% são recebidas em um mês e 30% restante 2 meses depois. A empresa deseja manter um saldo mínimo de caixa de 25, saldos superiores serão aplicados em títulos públicos de curto prazo, ao passo que déficit seria financiado com recurso bancário contra a emissão de notas promissórias no curto prazo. O saldo inicial de caixa é 115. Então nós vamos lá para o Excel. Eu já recortei um pedaço desse exercício, que são as informações que interessam, e colei aqui, né? Então a primeira coisa que a gente vai... a gente já pode extrair... ele quer o orçamento... vamos voltar lá para o exercício 5. Prepare o orçamento de caixa para abril, maio e junho. Então, esse orçamento de caixa é abril, maio e junho. Né? Ok. Aqui a questão da beleza fica para uma outra hora. E a gente já tem informação dos pagamentos completos. Abril, maio, junho, 600, 500 e 200. A gente vai colocar aqui, ó. 600, 500 e 200. Vou dar uma formatada aqui que está muito estranho esse. Acho que está bom assim. Vendas. Bom, aqui nós temos vendas informadas desde fevereiro. Acabou até junho. Mas eu vou colocar até agosto, vocês depois já vão saber, ou se já perceberam, né?
Vamos colocar aqui 500 é a venda aqui, 600. Nós não temos a previsão de vendas para julho e agosto, mas teremos previsão de recebimento nesses meses. Bom, recebimento à vista, ele falou que a empresa tem de praxe cobrar 30% de recebimento à vista das vendas, 30%. Então, aqui a gente já pode fazer esse cálculo que 30% da venda do mês é recebida no... Opa, errei aqui. E a gente pode replicar essa formulinha até o final. 30% recebido à vista. Em 30 dias, aí tem um detalhe nesse exercício, assim, ó, das vendas a prazo, 70% são recebidas em um mês após a venda e 30% restante nos 2 meses depois. Então, o que a gente tem que pensar? Que a 30% já recebeu, sobrou 70%. Desses 70% que sobrou, 70% recebe em 30 dias e 30% desses 70% recebe em 60 dias. Então, o percentual de recebimento, para ficar um pouco mais fácil para você compreender, do recebimento em 30 dias é 70% dos 70%. 7 vezes 7, 49. Então, 49% recebe em 30 dias. E no caso aqui, 60, é 30% dos 70. 3 vezes 7, 21. 21% recebe em 60 dias. Ok. Então significa que aqui em março a empresa espera receber 49% das vendas de fevereiro. Certo? E assim sucessivamente até o mês de julho, porque a venda de junho acaba repercutindo nos 30 dias de julho. E no caso do recebimento de 60 dias, então a venda de fevereiro, uma parte, exatamente 21%, é recebida em abril. E esse recebimento, essa política de recebimento, acaba se estendendo até agosto. Então, se o exercício perguntasse contas a receber e tal, a gente teria que colocar. Agora a gente já pode totalizar. Não pode somar as vendas, porque aqui nós estamos só total de recebimentos. Ali antes não interessa, né, com as informações anteriores, o orçamento é a partir de abril. Esses 3 meses é o que interessam para o exercício. Então é 519, maio 382 e junho 242. São as informações que eu peguei aqui, total de recebimentos, né? Vamos grifar para ficar legal aqui. Ok. Então vamos agora para a nossa... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem algumas outras informações que nos interessam. A empresa deseja manter um saldo mínimo de caixa de 25. Saldo mínimo de caixa, caixa mínimo operacional, né, é sempre 25, é a meta. Esse número vem lá de finanças corporativas, finanças empresariais, que é um cálculo que se faz da necessidade normal de caixa. A gente fala caixa, mas na verdade você sabe que não é só caixa, mas é todas as disponibilidades da empresa. Caixa e disponíveis, né? Ou seja, caixa e equivalentes de caixa. Então, o primeiro resultado aqui em abril, o fluxo de caixa líquido, é a diferença entre o que os recebimentos esperados e os pagamentos esperados. Então, um fluxo de caixa negativo. O saldo inicial da conta caixa, em 1º de abril é 115. Então, vamos anotar aqui 115, né? E o saldo final, então, vai ser o fluxo de caixa mais o saldo inicial. Ou então, até melhor, para ficar mais previsível,
O saldo inicial mais o fluxo de caixa, né? Mais compreensível. O saldo final, isso aqui é um saldo final, olha o que o professor vai colocar aqui. É um saldo final hipotético, né? Porque ele não, o saldo na prática é os 25. Esse saldo hipotético ele é maior do que o saldo desejado, então há um excedente. E excedente é esse excedente que vai ser botado em títulos públicos, ele falou, né? Investido em títulos. Era títulos públicos. Títulos, missão de nota promissória, no outro caso, títulos públicos, títulos públicos. Então, esse excedente, no caso aqui, é os 34 menos o 25. Sobrou 9. Vamos lá para o próximo mês. O fluxo de caixa no próximo mês também é negativo em 118, né? 382 menos 500. O saldo inicial de caixa é o saldo final hipotético do período anterior, 34. Agora nós temos um saldo final de caixa, né? A gente vai somar o saldo inicial com o fluxo negativo muito alto, o saldo final hipotético em 84 negativo. O desejo é que a empresa mantenha um saldo final de 25. E então, essa empresa precisa pegar dinheiro emprestado. Ela precisa pegar os 84 para tapar o buraco, e o caixa fica zero, e mais 25. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os dois valores em módulo. Eu vou pegar os 25 aqui, ó, e vou diminuir do menos 84 para dar uma soma. Então, a empresa precisa de um financiamento externo de 109 para fechar o caixa em 25. Vamos, né, então para o último mês, o mês de junho. O fluxo de caixa líquido agora deu positivo em 42. O saldo inicial de caixa é o saldo inicial hipotético, que é esse cara aqui, menos 84. Então, o saldo final hipotético é o saldo inicial, mas o fluxo de caixa ainda continuou negativo. Então, essa empresa precisa pegar dinheiro emprestado, 42, e mais 25 para chegar na meta de 25. Então, nós vamos fazer essa conta assim, 25 menos 42, vai somar os dois e vai informar para nós que essa empresa precisa de R$ 67 de financiamento para alcançar aquela meta de caixa mínimo de 25. Então, tá aí a explicação, vamos ver quais são as perguntas que ele faz. Prepare o orçamento, está preparado. Qual o financiamento máximo, se houver algum, de que a empresa precisará para saldar seus compromissos? O financiamento máximo é 109 dólares, 109 milhões, sei lá, que serão necessários no mês de março. Letra C. Deve ser preparada uma projeção de balanço para o final de junho, com base nas informações apresentadas. Forneça os valores das seguintes contas: caixa, instituições financeiras a pagar. Vamos colocar lá. Vamos colocar essas informações aqui. Então, nós queremos saber e essas informações, elas se referem a final de junho. Então, lá no final de junho. O valor de caixa no final de junho será 25. O valor de instituições financeiras a pagar no final de junho será de 67. Vejam se você está acompanhando. O valor, vamos pegar aqui, em títulos públicos, aplicações em títulos públicos será de 0. No final de junho não tem aplicação, tem dívida. Essa aplicação foi consumida, ela está aqui dentro do saldo final hipotético que veio para cá, para 34. Então ela foi consumida no período, não sobrou dinheiro em aplicações financeiras.
E, finalmente, contas a receber do balanço patrimonial lá, nós vamos pegar aqui, né? Quanto que tem em contas a receber, né? Então a gente vai somar aqui, ó, contas a receber. Vamos colocar lá direto, igual. Lá no final de junho, a gente tem 98 para receber em julho, mais 42 para receber em julho, mais 42 para receber em agosto. Contas a receber, né? São as perguntas, né? Tá isso aí, pessoal. Então, com isso a gente resolve essa questão de orçamento de caixa e nos próximos vídeos aí a gente vai falar sobre demonstração, projeção da DRE, demonstração do resultado do exercício, e do balanço patrimonial.